Olá meus queridos, eu sou o Tears e hoje é dia de analisar outro clássico da animação que deve ter feito parte da infância de muita gente. Ou não, porque eu não tinha a menor ideia de que esse filme existia até um inscrito me pedir para falar dele. Eu vi o comentário, dei uma pesquisada no filme e pensei... Então Purple Hand, espero que você não tenha tanto apego assim a esse filme porque eu estou prestes a enfiar ele no meu... Calma aí, calma, não é pra tanto. Eu não sei exatamente como analisar a Princesa Encantada na verdade, porque eu esqueci que o fato de esse filme ter sido lançado em 94 implicava que ele tinha uma chance acima de 90% de ser um musical. E eu odeio musicais. E quando eu digo que eu esqueci, eu não estou mentindo não. Quando eles começaram a cantar, eu senti como se uma bala perdida tivesse atravessado o meu fígado. Mas vamos lá, eu vou analisar ele e rezar para os 9 círculos do inferno que eu consiga fazer um vídeo divertido e no final eu faço uma conclusão sincera e imparcial, prometo. Eu assisti esse filme no áudio original, como eu sempre faço, e já adianto que a dublagem americana é um caos. A qualidade é muito inconsistente, principalmente quando diz respeito ao vilão. Eu estou me adiantando? Não sei. Eu acho que é bom tirar esse elefante da sala. Em português a coisa não melhora muito, principalmente em relação à música do começo. O vilão permanece... estranho. O filme começa com esse narrador que lê o texto com entusiasmo que só o Keanu Reeves teria. Eu nem ficaria surpreso se fosse ele narrando. Ruled a large and mighty kingdom. And yet he was sad, for he was growing old and had no child to inherit the throne. Then, happily, a daughter was born. Tipo assim, do nada? Poxa, eu queria tanto um herdeiro. Aqui, senhor, toma uma filha. Então um rei solteiro que tirou uma criança sabe-se lá de qual buraco encontrou uma rainha solteira que também calhou de ter um filho super jovem e eles decidem shippar um relacionamento entre duas crianças que pode fracassar miseravelmente no futuro? Ok, é a Idade Média afinal de contas, eu não ficaria surpreso se fosse historicamente correto. Oh, mas espere, o que é isto? Oh não, um mago do mal, Rothbart, está gorando o plano recém-imaginado e nunca verbalizado dos dois velhinhos sobre manipular o sentimento de suas crianças para que elas se casem. O mago então decide usar as suas artes proibidas para... eu não sei o que ele ia fazer, já que o rei mandou seus guardas o pegarem. Segundo a lógica da narrativa, a cena não tem nada de errado. Ele é do mal e quer o reino, mas tecnicamente o rei não sabia disso, ou pelo menos a história não estabeleceu isso, então... ele está sendo preso por brincar com poções e falar coisas estranhas sozinho no escuro? Caramba, como um desenho tão bobinho conseguiu representar a Idade Média de forma tão precisa? Então os guardas heróicos destroem tudo no laboratório de alquimia do velho. Tome isso, sua poção do diabo. Despite calls for his death. Oh, eles pediram até a morte dele. Gente, esse filme é tipo um documentário, eu tô até emocionado. O mais irônico é que o rei decide que não vai matar o mago, aí o cara só se recusa a pôr as algemas, ameaça o rei e sai andando de boas como se eles só tivessem se trombado na rua. Mas pelo menos ele se foi. Vamos torcer para que ele nunca mais volte e essas pessoas direitas possam viver felizes para sempre. Então as crianças crescem um pouco mais. Hello, Princess Odette. I'm very pleased to meet you. Pleased to meet you, Prince Derek. I can't believe I'm stuck with her. E foi mais ou menos nesse momento aí que eu senti o disparo. Na década de 90 era muito comum existir essa rixa entre meninos e meninas. Sinceramente, era um saco, que bom que acabou. Eu devo dizer, no entanto, que esse é o meu musical favorito do filme. Que piada! Musical favorito. Em resumo, eles se odeiam no começo, mas depois eles se veem adultos e meio que se apaixonam imediatamente. O pior é que eu nem posso chamar a Elsa aqui pra soltar aquela frase infame, porque esses dois realmente se conhecem a vida inteira, mas só foram se gostar depois que ficaram bonitos, ou seja, interesseiros. Arrange the marriage. Bem, isso foi até que rápido. Oh, acho que eu falei cedo demais. What? You're all I ever wanted. You're beautiful. Thank you. But what else? What else? Is beauty all that matters to you?
Derek? What else? What else is there? Nossa, que frase linda! Eu vou lembrar de usar isso contra alguém um dia. Então a princesa fica desolada e cancela o casamento, e como milagrosamente essa decisão estava nas mãos dos noivos, o resto da galera não pode fazer nada além de aceitar e ir pra casa. Então convenientemente, Rothbart decide que aquele é o dia certo para obter a sua vingança. Stay inside, Odette. Se ele ia virar esse morcegão aí, por que ele não fez isso antes de se expor a todo mundo? O pior é que ninguém reconhece ele, ou pelo menos esse guarda aí que sobreviveu não reconheceu não. We were attacked. A great animal. Grande animal? Fala logo que era um morcegão maior do que um touro, seu mongol. Você viu, ele veio voando pra cima de todo mundo. Ah, e não esquece de contar que momentos antes ele era um velho encapuzado também. O príncipe pega o cavalo e sai em direção à floresta, mas não encontra nenhum sinal da sua bela Odette. King William. Derek, Who did this? it came so quickly. A great animal. Fala que era um morcegão logo, filho da p... Listen to me, Derek. It's not what it seems. It's not what it seems. Se ele falou isso é porque ele sabia que era Rothbart. Se era pra fazer esse mistério todo, por que já não mostraram a criatura surgindo do nada e atacando? Ah, eu já sei por quê. Porque a audiência é burra demais pra entender o mistério, né? Porque todos nós sabemos que crianças não são nada inteligentes. Isso já era clichê nessa época? Eu não sei, eu vou deixar passar. Até porque se eu não deixasse passar, o que eu ia fazer? Eu ia multar o filme? Então descobrimos que o mago maligno transformou a nossa inocente princesa em um cisne, da qual volta à forma humana sempre que é banhada pela luz do luar enquanto estiver sob o lago. Agora uma pausa aqui para uma dose de conhecimento geral. A história desse filme é inspirada na peça O Lago dos Cisnes, composta por Tchaikovsky. Na história da peça, o príncipe Siegfried decide caçar um grupo de cisnes que viu voando durante o dia porque eles eram muito bonitos e, você sabe, se é bonito tem que matar. Mas então descobre que os cisnes eram na verdade a princesa Odette e as suas amigas sob um feitiço do mago Rothbart, que as havia transformado em cisnes porque sim, é uma peça, não tem que fazer sentido. A história da animação é basicamente a mesma, tirando o fato de que aqui o príncipe se chama Derek e, como já ficou claro, conhece a Odette desde criança e no lugar do Rothbart possuir uma filha, que no caso da história seria o Cisne Negro, ele possui uma velha assistente. Look, Odette. This sort of thing doesn't give me any pleasure. Maybe a teensy bit. Ai meu Deus, por que ele tem que falar como se tivesse com asma? Mas enfim, ele diz algo até que interessante aqui. Nah, tried that already. Once you steal something, you spend your whole life fighting to keep it. But if I marry the only heir to the throne, we'll rule your father's kingdom together, legally, king and queen. Agora vem uma sequência que eu juro, eu vou morrer sem entender pra que serve. Esse velho tá treinando o Derek e o seu amigo em arco e flecha. Até aí tudo bem, é normal pra um príncipe saber caçar. Mas por que tem que ser uma sequência musical tão longa? A Disney já nos mostrou que um bom musical precisa avançar a história usando não apenas a letra da música, mas as ações dos personagens durante a coreografia. Nada disso acontece aqui, a música é sobre praticar e acertar, e a única coisa que aprendemos no final é que esse gordinho amigo do Derek aí é uma porcaria de ser humano, porque ele precisa trapacear para chegar em algum lugar. Não apenas isso, como ele parece acreditar nas próprias mentiras e se acha grande coisa. Ah, mas ele vai ter um momento de redenção lá pro final, não é verdade? Mais ou menos. Ele é inútil a maior parte da trama, ele não vai mudar, ele não vai aprender nada, e a história vai esquecer que ele existe a maior parte do tempo. Como se não bastasse toda uma sequência de musical envolvendo tiro ao alvo, ainda temos isso. Essa cena estabelece meio que uma coreografia que mais tarde vai se repetir entre os dois. Então a cena possui um propósito, eu só me pergunto por que o filme não pulou direto para ela antes. Eu acredito que é porque a história que eles trabalharam não preencheria todas as tímidas 1 hora e 18 minutos de duração do longa, então precisaram dar uma enrolada. Don't lose hope, Odette. Wherever you are, I'm gonna find you. And I will kill you.
Então ele mantém a esperança de encontrar ela. Não é surpresa, dá pra acreditar, né? Afinal de contas, você só dá valor pro que você tem depois que você perde. Corta pro lago, então conhecemos mais sobre dois personagens que só haviam sido apresentados de relance até então. Essa tartaruga aí chamado Speed, ou Veloz aqui no Brasil, e esse sapo chamado Jean Bob. Não há muito o que falar sobre eles, a tartaruga é como uma versão mais otimista daquele burrinho depressivo do Ursinho Pooh, e o sapo seria o alívio cômico da história. Ele fracassou miseravelmente comigo, mas não me incomodou, então eu acho que ele pode funcionar bem com o público-alvo. Uma coisa que me despertou algum mínimo interesse no personagem do sapo é que ele diz ser um príncipe que precisa do beijo de uma princesa para voltar a ser humano. Então, bem, é esperar até o fim da trama para saber se ele tá falando a verdade ou se é esquizofrênico. I can only kiss the man I love, and then he Must make a vow of everlasting love. I know. and prove it to the world. Agora nós já sabemos como se quebra o feitiço dela. Não basta só amor, o boy tem que postar no status. If I could break this, Adeus, ela vai cantar de novo. I'd run to him today, and somehow I know he's on his way to me. Derek, you and I were meant to be. Pera, quê? Far longer than forever. Agora eles se amam? A última lembrança que ela tem dele é isso. What else is there? Como ela pode saber que ele está vindo atrás dela? Então entra mais um animal na história, porque você sabe, isso é tudo que esse filme precisa. You think he's dead? Meu Deus, nem o burrinho diria isso. Esse é o Puffin. Apesar de tudo, ele é bem útil para a história. Digamos que ele traz o pouco de rebelião que a princesa precisava para se virar na condição em que ela estava. Como já era de se esperar, o Rothbart vem assediar a Odette. Every night you ask the same question. No, no, And every night I give you the same answer. don't. I'll die first. That's it. Just keep pushing it. But someday I'm gonna... Eu estou começando a ficar de saco cheio dessa dublagem. A mãe de Kevin... Não. Derek. É Derek, isso. A mãe de Derek está louca para que o filho esqueça a já dada como morta Odette e arrume logo uma noiva para poder assumir o trono. Mas Derek só quer saber mesmo de solucionar o enigma desnecessário que o rei deixou para ele antes de morrer. What did King William mean? Significa que você foi feito de trouxa. It's not what it seems. Of course, it's not what it seems. Aí você pensa que ele achou algum livro que conta sobre a rivalidade que o Rothbart tinha com o reino do pai da Odette, sobre os poderes do mago. Bobinhos, vocês não sabem de nada. Puffin então vem com a ideia de voarem até o príncipe e atraírem o imbecil até o lago a tempo de ver Odette voltando a ser humana. Já sabemos que isso vai ser possível porque Derek convenientemente descobriu o que é o tal grande animal momentos antes e saiu em seu encalço. Mas antes de se encontrarem convenientemente com ele, nossos heróis precisam de mais um musical. Danger around us. Quer dizer um mapa. Um mapa, é isso que eu quis dizer. It's a mouse. The great animal. A tad small, wouldn't you say? Yeah? Until it changes into this. Pera aí, vocês devem ter lendas nessa região, certo? Ainda mais nessa época. O próprio pai da Odette mandou prender o velho por mexer com bruxaria? Não passou nem por um segundo pela sua cabeça que o grande animal poderia ser um metamorfo? É isso? Você leu num livro que pessoas podem mudar de forma e acreditou de repente que foi isso que aconteceu naquela noite? Por favor, Derek, você não acha que se uma pessoa se transformasse em um monstro na frente de um grupo de pessoas, alguém não teria te contado? Então os dois partem em direção ao príncipe. E nessa cena podemos perceber que Odette não é um cisne comum, haha, não mesmo, mas sim um cisne cromado. Rapaz, não é pouca bosta não, se a princesa vai virar um bicho tem que ostentar. Só é uma pena que cromado assim a filha da puta brilha feito um dente de funkeiro em dia de sol, e isso deixa o príncipe com uma vontade imensa de alvejar ela. Para despistar Derek, Puffin tem a ideia de pedir a Odette que voe na frente do sol para que as suas penas cromadas reflitam a luz e deixem o príncipe em chamas. Mas o plano só dá meio certo, ele acaba ficando temporariamente cego. A noite cai, Derek chega até o lago e descobre a verdade sobre a sua amada. There must be some way to break the spell. Oh, there is. You must make a vow of everlasting love. I make it. It's all I've ever wanted. You must prove it to the world. Filhão, tem que postar no status, já disse. Tá pensando que é só falar te amo e tá tudo resolvido? Odette! Didn't you hear me calling? I I thought I heard voices.
Respira pra falar, filho da p... Ele revela que escutou toda a conversa, na verdade, e que vai destruir toda a carreira daquele homem. Então começa outro musical onde Rothbart dá vazão aos seus sonhos de se tornar rei na forma de ilusões, enquanto ele disfarça sua velha assistente como um clone da Odette. Derek! What are these? Roses! They're red. Of course they're red. But Mom, I don't want red roses. I want white, like a swan. Claro, porque o que Odette mais precisa é ser lembrada a cada instante que ela quase passou o resto da vida dela na forma de um ganso gay. Would you feed this to a swan? E ele não para não, a desgraçada virou cisne, então vamos dar comida de cisne pra ela. You ever seen a swan, Rogers? Of course I've seen a swan. If you could play a swan, what would it sound like? Ok, essa foi boa, eu admito. Rothbart então prende Odette em uma torre inundada no lago e ainda por cima joga com ela o personagem mais inútil da trama. E depois ele vai pro baile levando a impostura com ele. O príncipe é cortejado por várias princesas em mais um musical, esse no maior estilo Broadway, do qual termina com a chegada do cisne negro. Os dois dançam enquanto Odette consegue fugir com a ajuda de seus amigos animais. Kings and queens, ladies and gentlemen, Mother, I have an announcement to make. Today, I have found my bride. Eu não vou mentir, essa sequência é bem dramática e intensa, só que eu não pude evitar de rir bem aqui. A vow of everlasting love. Derek! To Odette. It's you! You have no power here! I made a vow of everlasting love. You made a vow, all right. A vow of everlasting death. Eu não entendi exatamente como ela foi ficar nesse estado. O príncipe tecnicamente não traiu ela e o voto de amor que foi feito pra Odette. Diabos, ela até mesmo estava presente, mesmo que do lado de fora e na forma de cisne. Agora vai me dizer que o príncipe precisava estar, sei lá, segurando na mão dela e olhando nos olhos dela na hora de fazer o voto. Bem, mas o que importa agora é que ela está morrendo e nada do que o príncipe possa fazer irá salvá-la. Exceto que Rothbart decide colaborar, mas apenas se Derek o derrotar, então mais do que esperado, ele se transforma no morcegão. Pera aí, ele só voou pra cima. Como que você foi perder ele de vista? Os animais se lembram do arco, Rothbart quase mata Derek, mas decide que é melhor não. Eles recuperam o arco, o amigo desonesto se lembra que existe e dispara uma flecha na direção de Derek, que repete o movimento que vimos ele fazer no início do filme. Ele mata assim o feiticeiro e traz de volta a saúde de sua amada Odette. Eles se casam e são felizes pra sempre. Fim, e o sapo, você deve estar me perguntando, ele era um príncipe? Não, ele era só esquizofrênico mesmo. E esse foi A Princesa Encantada, lançado em 1994 e distribuído pela New Line Cinema, a mesma produtora de Senhor dos Anéis. Uma curiosidade interessante é que o diretor desse filme é o Richard Rich. Ele trabalhava para Disney anteriormente, e isso explica vários dos momentos bem animados e vivos que o longa tem e talvez até mesmo a forte influência da Disney no design de alguns personagens, o que para a época provavelmente era uma coisa boa, já que a Disney era o que se tinha de melhor no mercado para copiar, igual aos dias de hoje. A diferença é que hoje você copia a Disney porque você não tem escolha, já que ela é a única coisa no mercado. Seguido por não uma, nem duas, mas sim 8 sequências lançadas direto para home video, A Princesa Encantada se tornou um desses filmes que ninguém se lembra, até alguém decidir falar de clássicos da infância e acabar trombando com ele e pensar: ah existe esse filme aqui, vocês lembram dele? No final ele acaba sendo um filme ok. Sempre é um problema grave quando um filme é pretensioso, mas no caso desse é o extremo oposto. A Princesa Encantada não possui pretensão alguma e talvez esse seja o seu maior crime. Tudo é muito simples e mais do mesmo. Por um lado é bom porque a produção não corre riscos e termina por ser mais fácil de se tornar um desenho inocente e inofensivo livre de qualquer suspeita no futuro, o que aliás foi o caso. Por outro lado, se torna facilmente esquecível. A parte técnica é boa, as músicas são ok, alguns personagens são... não esquece os personagens, eles são todos esquecíveis, mas a história é tão rasinha e apressada que chega a parecer literalmente um desses livrinhos ilustrados de contos de fadas, sabe? Que as nossas mães liam pra gente antes de dormir. Sobre as sequências já não dá pra falar nada porque já existe uma imensa chance
chance de que nem todas elas tenham sido produzidas pelo mesmo estúdio, quem dirá pelo mesmo diretor. Então se em um dos filmes a Odette viajasse no tempo para salvar o Derek do primo malvado do Rothbart que luta karatê e possui um Velociraptor de estimação, eu não ficaria surpreso. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você me acompanhou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Se gostou do vídeo, me dá um joinha, eu te convido a ver outros vídeos do canal e se gostar, se inscreva. Eu vou indo nessa e até logo.